Hoje nós temos como missão trabalhar a terapêutica espírita para a depressão. E como posso até dizer que muitos dos que estão aqui presentes não estavam ontem, a gente já deixou pré-programado fazer uma pequena revisão rápida do que a gente viu ontem, dos sintomas e causas da depressão, para a gente, em seguida, abordar a temática de hoje, que é a terapêutica espírita. O que o Espiritismo propõe como facilitador do processo do tratamento e da cura da depressão. Eu, antes de começar, só pediria que um dos meninos aqui do som depois me reservasse um cabo, que eu vou passar um vídeo ao final e eu esqueci de montar aqui, por favor. Bom, então, rapidamente nós vamos relembrar quais são os sinais e os sintomas. Na primeiro slide nós temos os sinais e os sintomas cognitivos, que é o humor deprimido, sentimento de culpa, sentimento de vazio, redução da capacidade de experimentar prazer nas atividades do dia a dia, diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, memorizar ou tomar decisões, e também a ideação suicida. Temos os sintomas fisiológicos que o corpo da criatura sente: fadiga, sensação de perda de energia, alterações do sono, alterações do apetite, redução do interesse e prazer sexual, alterações motoras e alterações dos ritmos circadianos, que são alterações no sono, dormir fora de hora. E temos os sinais e sintomas comportamentais: o retraimento social, chorar com mais facilidade e com mais frequência e com mais intensidade, comportamentos suicidas, retardo psicomotor, lentificação generalizada dos movimentos, tentativa de suicídio e o comportamento autodestrutivo, que se caracteriza pela automutilação. Temos ainda os sinais psicóticos, que são os delírios, as alucinações que as pessoas relatam, de ouvir vozes, a mania de perseguição, que são sinais e sintomas da pessoa depressiva. E temos como causas elencadas pela academia e pelo consenso da ciência os fatores psicossociais, que são problemas de relacionamento, problema de convivência, a pessoa não ter amigos, a ambiência psicossocial dela favorece o acometimento da depressão em sua vida. Temos os fatores biológicos, elencados como desencadeadores da depressão, que são as alterações nos níveis de neurotransmissores: serotonina, acetilcolina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. E a alteração nos hormônios. A produção em excesso ou a falta da produção de alguns hormônios propiciam o desencadeamento da depressão na vida de algumas pessoas. Temos ainda outros fatores que nós elencamos ontem, que são alguns medicamentos, alguns componentes que desencadeiam o processo da depressão na criatura, e as drogas. E a gente abordou um pouquinho da visão espírita sobre a causa da depressão. E nós trouxemos a explicação de André Luiz, de Emmanuel, e que, segundo ele, a depressão se ocorre pela perda da sintonia com a fonte divina e de energia vital, por isso o abatimento, a lentificação e o gasto energético improdutivo, com as coisas que não são importantes na vida da gente. E ele lança o caminho que toda criatura humana pode percorrer que o leva à depressão. Quando acontece um erro e você se conscientiza dele, você se arrepende, depois vem uma tristeza e a maioria de nós cuida na reparação desse erro. Mas o depressivo, ele estagna lá na culpa. Ele erra, tem o arrependimento, mas ele se fixa na culpa do erro que cometeu. E não conseguindo avançar
nesse processo para buscar reparação, ele entra em depressão. E a culpa, na visão espírita, ganha uma dimensão diferenciada, muito maior do que os outros fatores que podem ocasionar a depressão. Porque os fatores biológicos, orgânicos, podem ser trabalhados com as medicações. Os fatores psicossociais podem ser trabalhados com a terapêutica da psicoterapia, da terapia com psicólogos. Os fatores biológicos, a ausência dos neurotransmissores, a dopamina, noradrenalina, aquela coisa toda, pode ser revertida com a medicação. Mas o sentimento de culpa que acomete a criatura humana sem uma causa aparente, sem uma causa explicável ou plausível na vida daquela pessoa, com o Espiritismo ganha uma dimensão diferenciada. Porque o sentimento de culpa daquilo que nós conhecemos, dos nossos erros da vida presente, os psicólogos identificam e trabalham essa questão na psicoterapia. O problema é que, às vezes, esse sentimento de culpa que invade o nosso ser, não se encontra um erro, não se encontra um motivo na presente encarnação. A pessoa pode ter vivido sua vida toda, até o presente momento, sem ter cometido falhas. Mas, mesmo assim, vem aquele sentimento que apodera todo o ser de uma culpa, de um remorso, de algo que não vai bem, que vai consumindo e corroendo o ser por dentro. E a pessoa não consegue identificar essa falha, não consegue identificar de onde vem esse sentimento de culpa. E isso acontece nas pessoas que têm uma visão de vida limitada, que desconhecem ou ignoram ou refutam os princípios imortalistas das filosofias espiritualistas, dentre as quais o Espiritismo está incluído. O Espiritismo vem levantar o véu da existência da criatura humana e dizer que somos seres imortais e que antes desta existência houveram outras vidas, outras encarnações. Nós tínhamos outras personalidades, fomos outras pessoas, embora sendo o mesmo espírito. E como nós ressaltamos ontem, essas vidas passadas nossas têm de tudo, acertos, mas existem muitos erros que ficam registrados num instrumento do ser chamado perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo material e o espírito, que armazena todos os fatos importantes, seja bons ou ruins, da nossa vida, do espírito imortal. E o Espiritismo vem trazer essa lição, de que nós trazemos uma bagagem transcendental. Nela vem muita coisa, os nossos aprendizados, os nossos progressos, a nossa evolução, mas também traz nessa bagagem os nossos erros, as nossas falhas, os nossos equívocos pela má utilização do livre-arbítrio, o mal que nós praticamos contra outras pessoas, contra nós mesmos. E este sentimento de culpa que muitos depressivos carregam é proveniente dessas falhas, desses erros das vidas passadas. Falhas que psicólogo não tem condição de identificar, que psiquiatra não tem condição de identificar. Somente o Espiritismo é que consegue enxergar em nós algo além e busca trabalhar o ser em sua plenitude, não só o presente momento encarnatório. E considera a hipótese de que
nós podemos ter falhados em encarnações transatas. E que essa sensação que domina o nosso ser de culpa, de remorso, de falha, que nos impulsiona muitas vezes para o autoaniquilamento, por não sabermos lidar com essa situação e acharmos, por uma visão limitada, que o fenômeno morte vai resolver essa inquietação íntima, vai nos libertar dessa sensação de culpa, nos impulsiona para a tentativa de autoaniquilamento, para a automutilação, onde nós tentamos descontar no corpo aquilo que nos remexe às entranhas do ser. E a terapêutica espírita vai abordar justamente o ser em sua plenitude. Não só esse amontoado de células, mas o ente que pensa, que age e que já existia e que vem carregando toda essa sua história transcendental consigo, de acertos e de erros. Acontece que esse sentimento de culpa, ele acende uma luzinha na vida espiritual, no plano espiritual, que atrai aquelas pessoas que nós prejudicamos no passado. Esse sentimento que chega em nós, em que nós dizemos, eu sou errado, eu sou um pecador, nada meu dá certo, isso emana uma informação no plano espiritual que é acessada por aqueles nossas vítimas do passado, que se tornam nossos atuais algozes. E que, vendo uma possibilidade de atrapalhar a nossa vida, uma possibilidade de uma vingança por conta do mal que fizemos a eles se unem às nossas vidas, buscando de todas as formas fazer crescer em nós esse sentimento de culpa, para ver cada um de nós na lama, como nós os deixamos. Eles instigam o nosso pensamento a nos autoincriminar. Eles potencializam esse sentimento de culpa. E quando nós não somos vigilantes, nós abrimos o espaço para ocorrer uma obsessão. Este espírito que nos persegue passa então a se imantar em nossos pensamentos e vai introjetando, vai sugestionando em nossas vidas esses maus pensamentos, esses sentimentos de culpa e de remorso que a pessoa depressiva possui. É um fator que é desconsiderado pela ciência convencional, mas que o Espiritismo vê como a verdadeira causa da depressão, aliada aos outros fatores. É muito importante, e desde ontem nós ressaltamos, que a depressão é uma doença multifatorial, grave, e que precisa ser trabalhada de forma sistêmica, com terapias interdisciplinares, para que a gente possa ir tratando o ser, porque essas influências espirituais podem provocar o adoecimento do corpo físico, como Joana de Ângeles e André Luiz relatam e a gente colocou nos slides ontem. Então, a gente encerrou a palestra ontem com Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, que é o sol da nossa vida, que é o caminho, a verdade e a vida. E ele recomenda: vinde a mim todos que estão cansados, fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi a nossa finalização de ontem para iniciar a nossa proposta da palestra de hoje, que é a terapêutica espírita, porque o espiritismo é cristão. Baseia-se na existência de Deus como princípio, na imortalidade da alma como princípio, na comunicabilidade dos espíritos como princípio,
na continuidade da vida como princípio e a pluralidade dos mundos habitados como princípio. Mas o Espiritismo segue o ensinamento de Jesus, o seu Evangelho, e compreende que nele temos o código que nos auxilia para a nossa vida, não só a nossa vida material, mas a nossa vida espiritual. Então, agora nós vamos entrar na terapêutica espírita para o combate à depressão. E esse material que a gente está trazendo aqui, ele foi produzido pela Escola de Evangelização de Pacientes do Grupo Espírita Guilhom Ribeiro, que foi um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. Já por aqui, a gente tem uma dica de como o espiritismo trabalha o ser. Existe uma escola de evangelização de pacientes. E quem é trabalhador e conhece um pouquinho do movimento espírita já sabe o que eles estão tentando com isso. Porque a proposta principal do espiritismo para a criatura humana é a reforma íntima, a modificação do ser, não só dos aspectos exteriores, não só dos aspectos comportamentais, mas ele busca trabalhar lá na intimidade da pessoa, nos seus sentimentos, no seu pensar, no eu. E os grupos espíritas estão modificando suas posturas para a pedagogia espírita, de ensinar as pessoas a se conhecerem e se reerguerem com base no Evangelho de Jesus e nos ensinamentos dos Espíritos. Bom, então, para o combate à depressão, a gente traz, na mensagem de Joana de Ângeles, a necessidade que a humanidade tem de combater o mal do século. Como nós vimos ontem, até 2020, segundo a previsão da Organização Mundial de Saúde, a depressão será a segunda maior causa de mortes depois das doenças cardíacas, que 1 em cada 4 mulheres já relataram ter passado por algum processo depressivo, seja ele grave ou leve. Por isso, a necessidade premente, como Joana de Ângeles nos diz no livro Receita de Paz, capítulo 11. Face às suas cáusticas manifestações, a terapia de emergência faz-se imprescindível, embora os métodos acadêmicos vigentes, pura e simplesmente, não sejam suficientes para erradicá-la. Joana de Ângeles diz isso para nos dizer que a terapêutica espírita serve em complementação a tudo que já se utiliza e já se faz pela academia, pela ciência. Mas ela entra para suprir as ausências que as terapias convencionais ainda não conseguiram trabalhar, por desconsiderarem o ser como imortal, que carrega uma bagagem transcendental. E toda casa espírita séria, bem orientada, recomenda que as pessoas que buscam a casa espírita num tratamento para a depressão não abandone as terapias convencionais, não abandone as medicações que já vem tomando, prescritas pelos médicos, porque ela entende que é multifatorial e seria leviana se dissesse para abandonar as terapias convencionais, porque, como vimos, a depressão acomete o físico e precisa de um tratamento físico. O espiritismo trabalha no viés espiritual do ser, buscando as causas espirituais, e a medicina buscar o tratamento das causas orgânicas, a compensação dos níveis dos neurotransmissores que estão em desequilíbrio. Joana de Ângeles, ela tem uma série de livros que é conhecida no meio espírita como a série psicológica de Joana de Ângeles. São
20 livros, salvo engano, que trata o ser sob um aspecto psicológico. E ela traz no livro Vitória sobre a Depressão, que é um título voltado só para esse tema, a seguinte mensagem. De início, o esclarecimento do paciente, a fim de que adquira a consciência de responsabilidade, dispondo-se à recuperação a esforço pessoal, sem o mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar. É uma das informações que promove um impacto muito grande em quem busca a casa espírita. O despertar da consciência de que somos herdeiros de nós mesmos e que precisamos, nós, realizar as tarefas que vão promover a nossa melhoria e que não é o outro que vai nos ajudar. Cada um tem o seu trabalho a desenvolver consigo mesmo. E essa tarefa da reforma íntima ela é intransferível. Não dá para a gente passar para outra pessoa. Somos nós que temos que trabalhar. Em seguida, continua Joana de Ângeles, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, da fluidoterapia, da água fluidificada. Segundo Joana de Ângeles, esse aqui é um roteiro bem simplificado de como nós devemos, na casa espírita, trabalhar a terapêutica contra a depressão. E como nós dissemos, o Espiritismo se baseia num princípio da vida futura, da continuidade da vida. E esse não é um princípio do Espiritismo, é um princípio de Jesus. Na sua Boa Nova, é ele quem diz que há uma vida futura. É ele que nos diz em diversas passagens que nós devemos crer que há algo além desta vida. Então, para a pessoa que está em depressão e que acha que todos os tormentos do mundo estão sobre suas cabeças, sobre suas vidas naquele instante, se recorrer à mensagem de Jesus, a mensagem de fé, de esperança, de confiança de que há dias melhores, que o porvir pode ser diferente se assim nós quisermos e nos direcionarmos. Se as nossas ações começarem a considerar a possibilidade de que amanhã pode ser um dia melhor. E se o dia de hoje determina o meu dia de amanhã, e se eu estou em depressão e quero ficar bom, eu preciso, de alguma forma, buscar um futuro melhor. E essa confiança na vida futura é das maiores pedras de sustentação daquele que está em depressão e que precisa sair dela. Porque a confiança na vida futura nos dá a força necessária para nos movimentarmos em direção a esse futuro, para que ele chegue e se torne presente e que a gente saia da condição de depressão, que a gente saia da condição de enfermo. Porque se nós desconsiderarmos a vida futura, nós perderíamos sentido de viver. E é comum jovens adotarem filosofias de vida extremistas de não pensarem no dia de amanhã, adotarem o carpe diem, aproveitar o hoje ao máximo, porque amanhã posso morrer, posso desencarnar. Há outros que se utilizam dessa mesma filosofia, desconsiderando a vida futura para não progredir. E eu escutei muito quando eu tive a oportunidade de lecionar no ensino médio da rede pública estadual do nosso estado.
Professor, para que estudar se o futuro é a morte? E se a gente for pensar e considerar que realmente não existe vida após a morte, para que mesmo estudar se o futuro é a morte? Se tudo se perderá? Não faz muito sentido. Mesmo que você aproveite todas as benesses que esse estudo pode lhe proporcionar enquanto em vida, mas um dia isso tudo se perderá. E eles diziam, é perda de tempo. Mas a gente sabe que não é, porque a vida continua. E os Espíritos estão aí falando todos os dias para a gente isso. Às vezes através de sonhos, às vezes através de intuições. O acervo bibliográfico espírita de psicografias nos trazem informações da existência da vida futura. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5, nos diz que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Porque nós passamos a compreender que aqui é apenas um estágio, uma fase que precisa ser vencida, que precisa ser ultrapassada, que nós precisamos deste estágio para progredirmos. E muitas vezes as dificuldades que nós vivenciamos podem ser causadas por nós mesmos, por atitudes impensadas, equívocos nos nossos direcionamentos. Mas a gente precisa fazer desses obstáculos instrumentos de fortificação de nós mesmos. É onde nós vamos adquirir, construir habilidades. É onde nós vamos colocar à prova aquilo que nós já adquirimos em outras experiências, daquilo que a gente adquiriu nesta experiência, do conhecimento que nós já temos. Então, quando você percebe que a vida não cessa com o fenômeno morte, quando você apenas considera, você já começa a olhar as coisas de uma forma diferenciada. Cogitando esta hipótese, você tende a se posicionar e se manifestar de forma diferente na sua vida, buscando trabalhar para se melhorar, para que a vida futura seja melhor do que a que nós vivemos. E nós passamos por muitas dificuldades, muitas mazelas. Quem quiser continuar passando por elas, por esta encarnação e nas outras, é só não fazer nada. Mas quem quer progredir, quem quer alçar voos mais altos, precisa trabalhar em direção disso. Uma terapêutica espírita muito importante no combate à depressão é a água fluidificada. A aguinha que a gente toma depois do passe, a aguinha que a gente leva a garrafa para algumas casas espíritas, que é fluidificada durante a palestra, e você leva a garrafa para casa para ficar tomando de pouco. Ela é uma ferramenta importantíssima na terapêutica espírita. E explico por quê. Primeiro, é preciso compreender que o que a nossa mente pensa interfere no nosso corpo físico, conforme anotou André Luiz e Joana de Anjos, e nós passamos no slide ontem. Os nossos maus pensamentos desorganizam o nosso corpo físico. Geram descargas elétricas que põem em desequilíbrio o nosso corpo. O nosso corpo, que não é apenas formado por matéria. Existe o perispírito, que faz parte de nós e que interage com o nosso corpo físico. E a água fluidificada, ela é uma ferramenta do trabalho de magnetização que os espíritos fazem. A água
todo mundo praticamente deve ter estudado, que é o solvente universal, não é? É um elemento da natureza mais fácil de você manipular. Tudo que você bota na água, nela se dilui. Ela agrega as propriedades. Se você tem um copo de água cristalino, límpida, insípida, bote uma gotinha de limão, que aquela água já perde, ela incorpora as características do limão. E assim acontece com quase tudo. Que é este elemento que os espíritos aproveitam para magnetizar e inserir na água um princípio espiritual, fluidos espirituais, que não são perceptíveis aos nossos instrumentos comuns e que dotam essa água de uma energia diferenciada, específica para as nossas dificuldades, para as nossas enfermidades. E quando a criatura está em depressão ou em qualquer outro tipo de enfermidade, o seu corpo está sofrendo reflexos de um espírito adoecido, especificamente no caso de depressão, em que o ser está adoecido. E esse adoecimento gera reflexos no corpo físico. E a água magnetizada vai devolver o equilíbrio energético do corpo físico da criatura. É uma terapia formidável que nos lança mão o espiritismo, mas praticamente todas as filosofias espiritualistas. Existe uma pesquisa de eu acho que é japonês, se não me engano. Sei que ele é oriental. Dr. Emoto. Se vocês procurarem no Google, no YouTube, vocês vão achar facilmente. Botem lá, pesquisa água Emoto. Vocês vão ver que ele fez testes com águas e ele colocou no vidrinho, pelo lado de fora da água, palavras. Colocou paz, colocou amor, gratidão, colocou ódio, vingança, e ele congelou as moléculas da água. E os cristais de cada molécula da água, eles adquiriam uma forma diferente de se apresentar de acordo com cada palavra que era direcionada para aquele frasco. Não sei se eu tenho aqui no computador. Acho que não. Estava em outro. A molécula de água que estava ligada ao nome amor tinha aspectos de cristais muito bonitos, vocês vão poder ver depois na internet. As moléculas que tinham a palavra ódio relacionada, elas não adquiriam forma. Era disforme. E ele fez essa pesquisa com várias coisas, inclusive colocou a molécula da água exposta à música clássica, às sinfonias de Beethoven, e a molécula adquiria um formato muito belo. E botava ao som de heavy metal e não tinha forma também. Coisa muito feia, muito bizarra. Então, a água fluidificada, ela é possível de ser magnetizada pelos espíritos, dotando ela de recursos espirituais. E como o nosso corpo é predominantemente feito por água, o espiritismo adota esse recurso por ser ele mais fácil e viável de alcançar todas as células adoecidas do nosso corpo. A nossa célula é feita basicamente de água, em meio aquoso. E essa água magnetizada, fluidificada, ela vai penetrar aonde houver a enfermidade. Anota Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, que a água, em face de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Então, aqui está o embasamento da água fluidificada. E a ciência vem tentando comprovar isso. A pesquisa do Dr. Emoto nos diz isso.
que a água pode se modificar a partir de uma vibração. O influxo do poder mental, ele também fez esse experimento, modifica os caracteres da água. Coisa que os espíritos diziam há muito tempo atrás. Coisa que os orientais, as filosofias espiritualistas orientais já utilizavam há muito tempo atrás. Só agora que a nossa ciência está encontrando meios de comprovar conhecimento que já era praticado em tempos remotos. Nós temos como terapia espírita para a depressão a ação magnética. No popular, o passe. O magnetismo constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. O passe, compreendido por nós espíritas como uma transfusão de energia, uma troca de fluidos do passista ou de espíritos superiores, transmitindo àquele enfermo que está com seus fluidos deletérios, adoecidos, ou que o nível de fluido vital está baixo, nessa troca, através do passe, o enfermo recebe uma carga energética que vai poder lhe restituir o equilíbrio do ser. Por isso que a terapia espírita, na casa espírita, é complexa. Ela é formada por várias atividades que se agregam, se somam para um conjunto que auxilia a pessoa em depressão. Ele atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias, disse Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Pergunta 424, 483. Na verdade, é a referência. Quem diz isso são os espíritos respondendo a perguntas de Kardec, que o passe atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Que certas substâncias? Aqueles neurotransmissores, que o passe pode auxiliar no seu funcionamento ou no seu restabelecimento. Informações que estão contidas em livros de 1857. Tá? Vale a pena a gente ler e estudar e considerar. O outro recurso formidável que o Espiritismo ensina para a terapêutica da depressão é a prece. Esse instrumento que nós temos à nossa disposição e que muitas vezes nós negligenciamos. Fazemos de qualquer modo, sem dar real importância e valor a esse meio de comunicação que nós temos com o divino. Seja qual for o seu credo, espírita, católico, evangélico, umbandista, budista, a prece é um mecanismo formidável. Quando o enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes as defesas. Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Informação de Joana de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores, capítulo Terapia da Oração. Notem que ela coloca a oração ao lado das outras terapias prescritas. Tá? E é importante destacarmos que as pesquisas científicas têm demonstrado que os pacientes com doenças crônicas ou em fase terminal que relatam, que vivenciam a sua religiosidade, conseguem ter melhoras mais efetivas do que outros enfermos que declaram não praticarem nenhum tipo de religião, que não demonstram ter fé em nada.
Nós temos pesquisas coordenadas pelo doutor Alexandre, quem me sabe? Alexander Moreira, que inclusive já esteve aqui em Parnaíba ministrando palestras sobre isso. A relação entre a espiritualidade, o ser espiritualizado, com a saúde. E ele trouxe dados de pesquisas científicas que comprovam que as pessoas mais espiritualizadas reagem melhor às terapêuticas convencionais e conseguem ter uma melhoria na qualidade de vida. Mesmo aqueles que não conseguem alcançar a cura, eles conseguem uma melhora no seu estado de saúde. Ele coordena pesquisas na Universidade Federal de Minas Gerais, se não me engano. É um cara que é espírita, mas ele, no meio acadêmico, defende a tese de que a espiritualização do ser auxilia a criatura nos processos de enfermidade. E ele faz isso com imparcialidade, com dados, com método científico, e comprova-os. E os seus trabalhos estão espalhados aí pelo mundo, e de vez em quando ele posta no Facebook institutos como Harvard referenciando as pesquisas que são feitas lá no núcleo da Universidade Federal de Minas Gerais. Coisas do Brasil, que não são divulgadas, né? Mas que existem. Boas iniciativas aí. Então, a prece é um recurso que nós temos à nossa disposição, ninguém paga nada para fazer, pode ser feita de qualquer forma, em qualquer lugar, até mesmo em silêncio. Então, não tem desculpa. Basta que nós, como recomenda Jesus, fechando a porta do nosso quarto, ou seja, indo para a nossa intimidade, nós nos conectemos a Deus, aquilo que nós acreditamos, o ser superior, os santos, os espíritos de luz, naquilo que você crê. Se conecte a eles e entre em contato. Dialogue. Primeiro agradeça pelo dom da vida e depois peça para lhe restituir a saúde, mas diga por quê. Não basta só pedir, tem que justificar. E a gente tem que justificar na produtividade que nós podemos ter ainda, no aprimoramento que nós podemos alcançar e, essencialmente, no trabalho que nós podemos desenvolver junto a outras pessoas. A caridade, o auxílio aos que são mais necessitados do que nós. Mesmo em depressão, ainda assim existem pessoas, com certeza, em graus depressivos mais graves que os nossos ou com outras doenças mais graves que as nossas. E a Casa Espírita ainda oferece a desobsessão. Nós falamos que o processo depressivo algumas vezes está ligado a obsessões, perseguições espirituais, de pessoas que são nossos algozes e que ficam buscando atrapalhar o nosso viver. E a Casa Espírita desenvolve a prática da desobsessão, que, na verdade, é um trabalho de trazer esses espíritos para dialogarmos com ele e auxiliarmos ele. Porque, diferente de outras filosofias religiosas, o Espiritismo não vê no obsessor um inimigo. Antes, sim, um enfermo da alma. Alguém que está adoecido, que o direcionamento de sua vida está pautado apenas numa vingança. E nós precisamos ajudar aquela criatura a mudar o viés de sua vida e despertar para uma plenitude, despertar para sentimentos outros, para o amor, para o perdão. Então, é feito um diálogo para ajudar aquela criatura a sair daquela posição de perseguidor, aprender o perdão, aprender a amar e ressignificar as coisas de sua vida. E o trabalho desobsessivo na Casa Espírita, ele acontece sob vários matizes e, às vezes, você nem sabe, mas está sendo desobsidiado. Porque não há uma ritualística para isso. Enquanto nós estamos ouvindo uma palestra dessa,
os espíritos estão aqui trabalhando, agindo, nós não percebemos. Alguns que têm a faculdade mediúnica podem até ver ou sentir, mas a maioria de nós que não temos, não percebemos. Mas aqui, os espíritos estão trabalhando, estão dialogando com esses nossos perseguidores. Enquanto nós estamos recebendo passe, esse obsessor também está recebendo uma transfusão de boas energias para se modificar. Enquanto nós estamos no ambiente da casa espírita, desenvolvendo qualquer atividade, nós estamos sendo assistidos. E precisamos crer nisso. E, como diria o Gisiel, que não está aqui, vou dar uma cutucada. E a gente tem que se conscientizar disso, que nós estamos na casa espírita, é um verdadeiro hospital espiritual, e nós temos que nos policiar os nossos atos, porque às vezes a gente fica disperso, brincando, e os espíritos trabalhando, esperando aquele momento em que a gente se asserena, que a gente faz uma prece para favorecer o trabalho que eles desenvolvem em nosso benefício. E a desobsessão não funciona no centro espírita sério, bem orientado, como algumas práticas de outras religiões que simplesmente expulsam o demônio do corpo da criatura, ou de quem quer que seja. Se você expulsa alguém de um lugar, aquela criatura não se modifica. E se ele ainda nutre ódio por alguém ou pela vida, ele continuará com aquele ódio. Talvez esse gesto de expulsar aumente ainda mais o seu rancor, o seu ódio. E ele vai atrás de alguém, de outro, para perturbar. Por isso que nós compreendemos que é um processo de educação daquele espírito sofredor, enfermo, e não um inimigo, como muitas pessoas acham e têm medo. Ai, meu Deus, os obsessores. Não podemos ter medo. É alguém doente que precisa de auxílio. E a desobsessão espírita trabalha o ser, para que ele possa se melhorar, se modificar, e em se melhorando, busque outros caminhos e principalmente o seu autoaperfeiçoamento. Mas Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no livro O Consolador, diz que os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Isso para nos lembrar e nos alertar que é preciso que nós nos modifiquemos. Porque você procura a casa espírita, passa por um tratamento, os espíritos até são afastados, orientados, mas você continua mandando aquela informação para o plano espiritual, de culpa, de remorso, continua fazendo as coisas erradas, conhecendo qual deveria ser o caminho correto, você facilita, você atrai energias negativas, espíritos inferiores para a sua vida, e tudo volta a acontecer novamente. Por isso que a proposta espírita é baseada na reforma íntima, na necessidade da iluminação interior. Pensamentos diferentes, condutas diferentes, que não darão acesso à interferência desses espíritos inferiores. Aí vem um outro recurso que a casa espírita possibilita, que a doutrina espírita possibilita para a criatura enferma, que é a leitura edificante. Como o Emmanuel anotou, nós desperdiçamos energia com coisas fúteis, com coisas supérfluas. Nós nos distanciamos da divindade, nós nos distanciamos de Deus pelo supérfluo. E a leitura edificante, não só espírita, mas o manancial de informações que o acervo bibliográfico espírita possui, a quantidade de livros que nós temos à nossa disposição,
Não dá para a gente trocar a novela das 8, das 9, já estão dizendo que é das 10, porque desde que eu me tornei espírita que eu não sei mais nem o que é Rede Globo na minha casa. Porque isso aqui ocupa um espaço mais importante na minha vida do que o supérfluo. Essas leituras edificantes nos desviam daquilo que nos faz perder energia, perder tempo, que é uma das maiores reclamações do ser humano hoje. Ah, não tenho tempo. Você tem, mal administra ele. E quando você tem leituras edificantes, além de você bem utilizar seu tempo, você se edifica, porque você conhece coisas novas, propostas diferenciadas, a sua visão se enlarguece e você passa a perceber as coisas sobre outra ótica. Mas é preciso conhecê-las, essa ótica diferenciada, porque senão a gente continua bitolado. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. E aí a gente destaca, na frase de André Luiz, no livro Conduta Espírita, luz ausente, treva presente. Aqui é uma verdade. Luz ausente, treva presente. O livro espírita é o remédio, balsamiza as nossas dores. Uma frase de Albino Teixeira. Você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler um trechinho que seja no seu dia, você vai ver que aquela mensagem fala para você e lhe auxilia de alguma forma, em alguma circunstância da sua vida. Se você pega as obras de Emmanuel, que de uma forma sublime comenta o Evangelho de Jesus, na coleção Fonte Viva, por exemplo, você fica boquiaberto com as colocações, com os princípios que são trabalhados. E a gente precisa criar o hábito que no brasileiro ainda é muito pouco difundido da leitura, né? E aí nós temos o culto do Evangelho no lar. Para nós espíritas, nós compreendemos isso aqui também como uma forma fundamental para nos ajudar nas enfermidades físicas, mas sobretudo nas morais que possuímos, e também para prevenir as dificuldades que possam vir a acontecer na nossa vida. Porque Jesus disse, orai e vigiai. E às vezes, muitas delas, ninguém nem vigia e nem ora. E o culto do Evangelho no lar é a prática do orai. De nós estabelecermos no âmbito da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, um culto, um momento em que nós nos dedicamos à oração, à prece, ao contato com o divino. Pelo culto do Evangelho no lar, nós convidamos Jesus a estar na nossa casa. Por isso que a gente precisa fazer com habitualidade. Pelo menos uma vez por semana. Reservar um horário que esteja todo mundo reunido para ler o Evangelho de Jesus, refletir sobre o que ele diz para nós, comentar com os nossos pares, os nossos familiares e entrar em conexão com a espiritualidade amiga. Com o culto do Evangelho no lar, nós oferecemos a ambiência espiritual propícia para que os nossos protetores espirituais possam higienizar o nosso lar, higienizar o nosso ser. É Jesus conosco na prática do Evangelho no lar. E é algo tão simples de se fazer, não custa nada, basta a gente ter uma Bíblia que contém o Novo Testamento e tenha lá o ensinamento de Jesus, você pode fazer um Evangelho no lar. Não arranca pedaço, só nos causa bem. E esta casa possui um serviço de implantação do Evangelho no lar. Quem desejar, não faz o Evangelho, não sabe como é que faz,
Você pode procurar o seu evangelista, que não está aqui hoje, mas pode procurar o pessoal na recepção, na livraria. Eles pegam o seu nome, seu endereço, marcam um horário, agendam ali na sua casa para implantar o evangelho no lar. Fazer uma vez, duas, para você ver como é que é e você passar então a fazer de forma autônoma. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e facilita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. Ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados se imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão às outras mentes e entenderão, nos diz Joana de Ângeles em Espírito e Vida. Porque a criatura que está em depressão, na grande maioria dos casos, tem uma companhia espiritual que incentiva e tenta de todas as formas afundar o depressivo na sua depressão. E a prática do culto do Evangelho no lar, a explicação, a leitura, vai fazer com que aquele espírito conheça o Evangelho de Jesus, que muitas vezes ele desconhece. E ele vai ouvindo, até que ele vai compreendendo aquelas informações. E ele se liberta da vingança. Ele se liberta do sentimento do ódio, do rancor, do mal. E se melhora e, consequentemente, abandona a sua vítima, o depressivo. E esse consegue uma liberdade maior para buscar outras terapêuticas e tratar. Às vezes o corpo está debilitado e o depressivo, por influência do espírito obsessor, não consegue ir buscar as terapias convencionais, ou elas não fazem efeito. Mas uma vez afastado esse obsessor, as outras terapias começam a surtir um efeito melhor, proporcionando até mesmo a cura para o depressivo. A força da vontade. Para nós, espíritas, compreendemos que a nossa vida é guiada pelo determinismo de nossas mentes. Ela é que é a força motriz do ser. Ela é que nos impulsiona para tudo. E nós precisamos tentar controlar os nossos pensamentos, adquirir força de vontade. E você que me ouve pela Web Rádio Ismael, que assiste essa palestra pelo YouTube, você aqui presente vai me dizer, é difícil. Ou, se é difícil, controlar o nosso pensamento é uma das nossas maiores tarefas, porque é algo que nós nem percebemos. Nós já pensamos. É um turbilhão que acontece em todos os instantes. Já dizia o filósofo, penso, logo existo. E nós estamos a todo instante pensando. E controlar esse turbilhão de pensamentos, muitas vezes influenciado por alguém que quer nos ver mal, é difícil e complicado. Mas você pode ir trabalhando aos poucos. Não precisa só dizer, eu só penso coisas más e por isso eu não consigo. Mas no momento em que identificar um pensamento mau, tentar responder esse pensamento mau com um pensamento bom. Já é o início de uma tarefa, para depois, com o estudo, com a vivência, o culto do Evangelho no lar, o conhecimento do ensinamento de Jesus, com a reforma íntima, os nossos pensamentos não sejam mais errantes, errados, sejam pensamentos bons, pensamentos elevados. Isso vai depender do que nós cultivamos em nossas vidas. Joana de Ângeles diz em Amor Imbatível Amor,
Seja, porém, qual for a gênese desses distúrbios, é de relevante importância para o enfermo considerar que não é doente, mas que se encontra em fase de doença. Ou seja, nós não somos doentes eternamente. Nós estamos temporariamente adoecidos. E é preciso considerar isso. Que se estamos, um dia sairemos. E vai depender um pouco de nós quando será essa saída. Se nos movimentarmos em direção a ela, nós encurtamos essa distância de tempo para sairmos do estado de enfermidade. Encontra-se em fase de doença, trabalhando-se sem autocomiseração nem autopunição para reencontrar os objetivos da existência. Sem o esforço pessoal, muito dificilmente será encontrada uma fórmula ideal para o reequilíbrio, mesmo que sob a terapia de neurolépticos. Mesmo tomando o remédio, se a criatura toma o remédio, mas não esforça-se para sair daquele turbilhão de pensamentos, esse remédio não vai conseguir surtir o efeito esperado. Há até uma melhora, mas ela poderia ser muito melhor e maior se houver força de vontade, que é uma das maiores dificuldades da pessoa acometida de depressão. E que realmente não é fácil, que realmente não é frescura, e nós temos que desmistificar isso. Temos nós, que somos cuidadores de depressivos, dedicar o máximo do nosso carinho, do nosso amor, do nosso zelo e a nossa paciência para motivar a pessoa que está envolvida na depressão. Porque ela, por si própria, não consegue achar motivação. E nós temos que estar ali, firmes e fortes, trabalhando em contrapartida aos espíritos que ficam influenciando e empurrando o depressivo para o fundo do poço. E aí a gente traz como conclusão a mensagem de Joana de Ângeles em Receitas de Paz, capítulo 11. Recebendo ou não tratamento especializado sob a orientação de algum facultativo, aprofunda a terapia espiritual e reage, compreendendo que todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito que ele é, no qual se encontram estruturadas as conquistas e as quedas, no largo mecanismo da evolução inevitável. Nós temos uma música, uma mensagem para passar aqui. Enquanto o pessoal me traz um cabo aqui para eu ligar no computador, a gente vai refletir intimamente nessa mensagem. Só um segundo enquanto eu preparo aqui o vídeo. É um texto que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que foi ditado por André Luiz. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente,
proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tende contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência. E de que a vida concorda com pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Bom, com essa mensagem de André Luiz, nós desejamos a todos nós que temos à nossa disposição os recursos que uma casa espírita séria, bem orientada, oportuniza a todas as pessoas que aqui adentram, que aqui buscam como forma de auxílio para encontrar aquela força que não está tendo sozinha na sua casa. Que nós possamos nos utilizar do passe, da água fluidificada, da oração, do culto do Evangelho no lar, mas, sobretudo, que nós busquemos em Jesus o amigo incondicional de nossas vidas, o amparo que nós necessitamos, a força, a fé que remove montanhas. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, fatigados, e eu vos aliviarei. O Mestre está de braços abertos aguardando por nós. Mas depende de nós nos direcionarmos a Ele, nos permitirmos conhecer a sua mensagem, e permitir que Ele faça parte das nossas vidas. Que nós não nos distanciemos de Deus, de Jesus, da nossa religiosidade. Não precisa você se transformar no espírita, mas você precisa se transformar em alguém que crê em Deus, que crê em Jesus
e que sabe que neles poderão encontrar tudo para as suas vidas. Que Ele, nosso Mestre, amado Jesus, possa nos iluminar e que nesse nosso encontro Ele possa ter nos desobsidiado, ter trazido até nós os fluidos salutares, convertendo os nossos processos de enfermidade em saúde, em sanidade. Que Jesus possa abençoar a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.